Boa tarde, a nossa aula de hoje é sobre a pré-história e sua arte rupestre. A arte rupestre é chamada ao tipo de arte que era feita pelos homens e mulheres primitivos da época da pré-história. Eles passaram a desenhar e pintar dentro das cavernas. Os homens e as mulheres da pré-história viveram num período em que o clima da Terra estava muito frio, né? Obrigando os grupos humanos a procurar um lugar para morar. E como as cavernas já estavam lá prontinhas, eles só entraram, né? Porque havia um buraco, uma entrada, e eles passaram a habitar junto com os seus parentes, né? Semelhantes, amigos, etc. Bem, foi nessa época que eles aprenderam a utilizar pedaços de pedra, madeira e osso para fabricar os instrumentos usados para sua sobrevivência, né? E o que é uma caverna? Vocês já viram uma caverna? Uma caverna é um pedaço imenso de pedra oca, onde as pessoas usavam nessa época para se abrigar, e também alguns morcegos, né? Vocês já ouviram falar na caverna do Batman, né? Que tem os morcegos que moram por lá. E eles viviam nessa época da coleta de frutos das florestas e da caça, né? Principalmente da caça. O uso das pedras eram pedras que eles cortavam, né, para cortar a carne, para cortar a carne do animal, para eles poderem se alimentar. E eles também usavam a pele para fazer a vestimenta deles. Não poderia dizer que eram roupas, porque não havia roupas. Eles pegavam a pele do animal, amarravam no corpo para proteger do frio. Bem, e eles pegavam também essas pedras lascadas e afiavam uma pedra na outra até formar uma espécie de faca, que eles também utilizavam para colocar na ponta das lanças para eles poderem pegar os animais para poder comer sua carne. Foi nesse período que eles descobriram o fogo, que foi usado para se aquecerem durante a noite, para preparar os alimentos e para iluminar a caverna. Por quê? Na hora que eles perceberam que eles iam desenhar, que eu não sei te dizer assim, eles começaram hoje, amanhã, houve uma necessidade do ser humano de desenhar. E começaram a desenhar, a imitar, né? Tudo como era de verdade. Eles começaram a desenhar os animais, eles começaram a desenhar as flechas, começaram a desenhar eles próprios, né? Até a família inteira dentro de uma caverna, os utensílios, tudo que eles utilizavam. Essas pinturas, elas são consideradas até hoje como as primeiras manifestações artísticas, ou seja, foi a primeira galeria de arte, foi a própria caverna, um ambiente totalmente natural. E aí eu pergunto, eles já sabiam escrever? Não, ainda não havia escrita, por isso o nome é pré-história. Eram pinturas de caça, de arco e flecha, de animais, eles pintavam cavalos, bisões, ursos, eles pintavam bois selvagens, mamutes, renas, e os tamanhos eram muito grandes, eram até de 5 metros de comprimento. As cavernas, elas eram enormes, né? E essas cavernas, elas existem no mundo inteiro, inclusive aqui no Pará também. Numa região aqui, da parte perto já do Amazonas, tem uma caverna com pintura. E também tem aqui no Piauí, onde uma pesquisadora, né, uma arqueóloga que pesquisou, ela fez um grande trabalho e criou um museu ao céu aberto para as pessoas chegarem nesse sítio arqueológico e apreciarem as pinturas das cavernas de milhões de anos atrás. Bem, como é que eles aplicavam as tintas? Eles aplicavam com as mãos, eu vou até mostrar umas imagens daqui a pouco, ou com os pincéis rudimentares. O que é um pincel rudimentar? É um pincel rústico, é um pincel feito grosso. Pegava o rabo do cavalo, cortava, amarrava num pedaço de pau e utilizava como um pincel. Ou então eles pegavam a tinta, enchiam a boca, né? E sopravam com canudinho. Esse canudinho ele era feito de madeira ou osso.
As tintas, elas eram feitas de argilas coloridas. Argila é tipo um material orgânico, é tipo uma espécie de lama, né, dura, endurecida, que dá origem ao barro, que depois, quando vai para o forno, vira cerâmica. Eles pegavam esses pedaços de argila, eles trituravam, eles dissolviam em água, e eles pegavam também a gordura dos animais, o sangue dos animais e o cocô dos pássaros. Eles pegavam o cocô dos pássaros e misturavam e virava tinta de várias cores. Agora imagine pegar o cocô e colocar na boca, porque eles colocavam tinta na boca. Lembra que eu falei? Que eles colocavam tinta na boca e sopravam com canudinho para preencher os desenhos. A cor negra, ela é obtida através da madeira queimada, ou seja, do carvão, como se chama carvão hoje em dia. Acho que todo mundo sabe o que é carvão, aquilo que a gente faz, o churrasco, que a gente coloca para fazer o fogo, para fazer o churrasco. Isso é o carvão, que serve para você desenhar. Até hoje, se você pegar um pedaço de carvão e colocar numa parede, dá para você desenhar. Essas pessoas, elas também fizeram estátuas de marfim e estátuas de osso. O que é marfim? Marfim, você já viu o elefante que ele tem um grande chifre assim, né? Só que não é um na cabeça, ele tem assim um pedaço de marfim, que é feito de marfim, né? E que eles usavam para se proteger dos seus inimigos, ou até mesmo brigavam entre si, entre eles mesmos, os elefantes. Então, esse que na época era chamado de mamutes, os elefantes evoluíram até se chamar de elefante. Eles faziam estátuas de marfim e faziam estátuas de osso. Eles usavam muito osso para tudo. No futuro deles até usavam para fazer pente. Depois de muitos anos se passaram, eles descobriram a roda. Aí a vida ficou mais facilitada, porque com a roda eles poderiam carregar uns pesos maiores e passaram a construir suas casas. Mas isso aí demorou muito tempo, porque eles esperaram até a era glacial, a era do gelo, acabar para eles poderem fazer suas casas. Fizeram panelas de barro, aprenderam a pescar, a fazer armas de metais. Eles depois descobriram os metais, também chamados de metais, o ferro, por exemplo, né? Que eles puderam fazer armas, puderam fazer panelas, etc. Na pré-história ainda não havia escrita, como eu falei antes, lá no início da aula, e até um dia eles começaram a construir as cidades, mas isso é uma outra história. Agora vocês vão ver as imagens da pré-história. Olha, aqui é como eles viviam, ó, né? Matando os animais, as famílias dividindo a comida, eles dividiam tudo, não é que nem hoje não, que ninguém divide nada. Olha, aqui é uma imagem preto e branco da caverna deles, ó, parece até os índios, né? Mas não são, são os homens primitivos e as mulheres também, matando. Isso aqui é um desenho feito, uma pintura feita na caverna. Olha, mais uma imagem para vocês verem. São diversos caçadores tentando, né? Como se eles assim fizessem uma espécie de projeto, né? Ah, eu vou preparar. Como é que vai ser a minha caçada? Olha aqui. Colocava até crianças nas imagens, olha. Eles, né? Tem mais imagens aqui para vocês verem, olha aqui. Esse daqui, ó. São os lugares mais... E aí vocês devem me perguntar, professora, por que com o tempo essas imagens não se apagaram das cavernas? É porque era um lugar tão escuro, que eu falei que eles iluminavam com fogo, né? Mas depois, quando esses homens da caverna morreram, ficou lá tudo no escuro e o sol não entrava e ajudou a conservar as imagens. Olha aqui, isso aqui é uma espécie de assinatura dessas pessoas primitivas. Eles não tinham como, não assinavam o nome, não existia escrita, eles colocavam as mãos para dizer, essa obra é minha. Olha aqui, isso aqui é um arqueólogo explicando como é que se desenhava, parece assim um touro, né? Eles também faziam touro, desenhavam touro. Isso aqui é uma família reunida, olha aí. Uma família reunida fazendo fogo, né? Esse aqui é um desenho preto e branco também, mas um pouco mais ampliado do que seria a caça. E esse daqui é um homem utilizando
um instrumento de trabalho. As mesmas imagens repetidas para vocês verem, né? Com mais detalhes. Olha aí. E finalmente o desenho. Aqui não tem uma mulher desenhando, mas com certeza as mulheres desenhavam e pintavam. Olha aí. Ele fazendo já um desenho na parede da caverna. Olha aqui. Isso aqui era sangue. Isso aqui era argila, isso aqui era pedaços de folhas e flores esmagados, que davam a coloração, né? Geralmente era uma coloração mais ou menos assim como está aqui. Eles tiraram como era nas cavernas. Predominava a cor vermelha, né? Isso aqui, olha, tipo uma aldeia deles. E aqui, mais uma vez, eles pintando, olha. Era tão escuro dentro da caverna que eles precisavam do fogo. Agora, uma surpresa para vocês, eu fiz uma musiquinha baseada numa outra música, eu fiz a letra para vocês pegarem a letra, decorarem para poder aprender um pouco da pré-história. Muito obrigada, boa tarde.